Hoje o papo aqui no Negócio na Pauta é sobre a exploração de petróleo na margem equatorial brasileira. E claro que os investimentos são muito bem-vindos, porque levam ao desenvolvimento regional e nacional. E nesse cenário é preciso considerar os possíveis impactos ambientais decorrentes dessa operação. O IBAMA já deu as autorizações para a Petrobras realizar a etapa de sondagem, então vamos voltar a conversar com o nosso convidado, Zé Reinaldo Tavares, e o professor Dr. Allan Kardec. Professor Allan Kardec, tem se falado muito na questão de hidrogênio verde, H2V, energias renováveis, transição energética. Como dentro desse cenário, esse contexto todo, se volta a falar de maneira tão forte em exploração de petróleo e gás? Nós estávamos outro dia falando com o professor Pauli, e ele falou claramente que a agenda internacional, ela tem a agenda verde e tem a agenda geopolítica. Essa agenda geopolítica a gente tem que respeitar e o Brasil tem que se aproveitar disso. Hoje a Ucrânia e a Rússia, elas estão em guerra justamente por causa da energia. Então houve uma retomada dessas energias. Energia que vai desde o carvão, o hidrocarboneto, o gás, etc. Isso tudo foi retomado. Então, o que o Brasil tem que fazer também é porque, às vezes, Arthur, o Brasil faz a discussão como se estivesse na Noruega, né? Nós não somos noruegueses, nós somos brasileiros. Vivemos num país que precisa de recursos. Ou pelo menos parte da sociedade faz essa discussão. Nós temos aqui gente que ainda, no Brasil, nós temos 30% de pessoas, 30 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, no Brasil inteiro. E isso é um problema que a gente tem que trazer essas pessoas, e essas pessoas têm que consumir. Elas vão consumir o que imediatamente? Vão consumir os bens disponíveis, que são petróleo e gás. Depois a gente pode subir para outro patamar, mas por enquanto esse é o patamar que precisa. Fora, eu não estou falando dos outros 1 bilhão que tem na Ásia, na África, etc., que necessita. Essa discussão ela é boa, é importante, a Petrobras está atenta, ela mostrou para nós lá o quanto que ela está atenta, fazendo investimento para o dispêndio e a emissão de carbono mínima possível na exploração. Inclusive tanto com o modelo de ecossistema, né, que vai explorar energias renováveis junto de cada exploração. Então, o modelo hoje, que nós estamos falando da margem equatorial, de águas profundas, você faz um furo e extrai o máximo. Ninguém mais faz como fazia no passado. Há 10 anos as pessoas faziam vários furos. Não, isso acabou. Agora é um furo e você extrai o máximo justamente pela agenda ambiental. As grandes financiadoras, os bancos, não estão mais financiando esse tipo de exploração, a não ser com garantias que você está fazendo com emissão de carbono muito pequena. Agora, Allan, a guerra da Ucrânia não mostrou que tinha que ser mais bem dosada a questão da transição energética? Eu acho que houve na transição energética uma animação exacerbada, né? Nós estamos fazendo aqui o investimento em hidrogênio verde, a Secretaria está fazendo investimento para se preparar para o hidrogênio verde, mas a Alemanha, que é a grande interessada no hidrogênio verde, ela não sabe com que forma ele vai receber esse hidrogênio, se é amônia ou criogenado. Então ela ainda não se definiu. Então nós precisamos de fato que isso seja definido, que esse mercado seja definido. O mercado ele tem que dizer o que ele quer do hidrogênio verde. Ao mesmo tempo, e eu afirmo isso com muita convicção, porque a história mostra isso, muita gente diz, vai acabar os hidrocarbonetos. Não. O Brasil hoje, consumo de lenha é 8%. Lenha, 8%. Por quê? Porque o que muda, o que se ajusta é a matriz energética. Mas, ao mesmo tempo, o país fica mais rico. Essa é a nossa pauta. Nós queremos tornar o Maranhão rico, trazer dinheiro, aumentar os recursos de PIB aqui do Maranhão, de uma forma planejada, que é justamente o Fundo Soberano e uma gerência
desse fundo de tal forma que o povo seja aproveitado. É integrar o povo, é colocar o povo na equação. Não só alguns, mas o povo tem que estar na equação, de outra forma não tem desenvolvimento. Recentemente, o boletim da safra 22-23 da Conab apresentou o Maranhão com maior taxa de crescimento, não só de produção 25%, em área plantada 20%. Foi o maior crescimento do país, né? Já ultrapassamos um grande produtor como Santa Catarina, chegando perto de São Paulo. O Matopiba hoje já produz tanto quanto o Sudeste, e se considerar o sul do Pará, já produz mais do que o Sudeste. Mas nós temos um problema que a guerra da Ucrânia também mostrou, né? Que é a total dependência de importação de fertilizantes. Como resolver isso dentro dessa matriz toda que está sendo criada de gás, petróleo e tudo mais? É possível resolver isso? Olha, essa matriz, eu não sei se o governador quer fazer algum comentário. Eu queria só fazer um adendo a mais, porque recentemente tanto a Agência Internacional de Energia, que fica na França, quanto o Banco Mundial lançaram 2 papers recentes em que falam que realmente esse encarecimento das commodities agrícolas está muito ligado ao encarecimento também do gás natural, porque a partir dele se cria a amônia e a ureia. E o que você acha disso, governador? Eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, o fertilizante é uma coisa fundamental, né? Porque está provado que sem o fertilizante ia precisar do Brasil inteiro ser plantado para produzir a mesma coisa que produz hoje. O TED teve grandes reuniões na semana passada, no Rio de Janeiro, com empresas de Marrocos e do Egito, e empresas interessadas em criar plantas de fertilizantes, de potássio aqui, e ele lutando para trazer para cá, porque aqui você distribui com facilidade, não tem outro estado que possa fazer isso. E de forma que essa questão do fertilizante vai ser resolvida de qualquer maneira, mesmo porque o fertilizante nitrogenado, ele é decorrência do hidrogênio verde. E trazendo potássio e fósforo, você tem todos os ingredientes de uma boa planta de fertilizantes. O TED está empenhado nisso. Né? O Maranhão já tem uma tradição enorme de fábricas de fertilizantes, de mistura, misturadoras, né? E de importação, de forma que é possível que até um novo berço seja construído para atender a essas fábricas de fertilizantes. O Matopiba, ele vai crescer muito, no meu modo de ver. A Embrapa está fazendo com alguns investidores lá plantações de trigo, né? Tentando tropicalizar o trigo da mesma maneira como foi feito com a soja. Isso temos que certeza que dentro de pouco tempo... já há uma previsão de autonomia brasileira em trigo, né? E ainda tem outras maneiras de exportar, por exemplo, sorgo. O ministro da Agricultura do governo do Temer, que era o Blário Maggi, foi o Blário Maggi, ele me disse, ele tinha vindo da Índia e disse, olha, lá eles não querem saber de soja, nem de nada disso, eles querem saber de sorgo, eles querem saber de... esqueci o nome da outra leguminosa lá. Então, se nós tivermos muito sorgo para vender para a Índia, eles compram tudo. Né? Isso não se planta praticamente ainda aqui. Né? De forma que eu acho que com essa questão do alimento, que hoje, falando com o professor Pauli, uma das preocupações da China é a segurança alimentar.
Quer dizer, alimento vai ser uma commodity altamente valorosa. E nós podemos também aproveitar e acrescentar valor à produção de grãos. Não para vender para a China, mas para vender para a África. Nós podemos, nessa rota da seda, que os navios voltam vazios, eles poderiam levar produtos elaborados, né, alimentos processados, energia, material de construção, de países africanos que estão recebendo muito investimento da China e, à medida que há desenvolvimento, há maior consumo de energia, há consumo de alimentos de qualidade. Quer dizer, isso junto com a ZPE que está sendo feito, nós estamos nos preparando para isso. E isso está fazendo parte da discussão com o professor Pauli, que abriu o jogo e disse, olha, o problema é segurança alimentar. Você vê que a gente começou falando aqui em petróleo e gás, aí foi para segurança alimentar, e estão misturando as coisas, fertilizantes, mas na verdade está tudo ligado, né? A gente começa a falar de uma coisa, mas hoje há uma interconexão muito grande, que talvez para a maioria da população tenha começado a ficar clara agora a partir de uma tragédia que está acontecendo, que é a guerra da Ucrânia. Esses assuntos todos aqui nos renderiam vários programas, né? E seria um prazer muito grande ter o Zé Reinaldo e o Alain sempre aqui com a gente. E nos dias passados, teve um simpósio internacional aqui em São Luís, que foram 3 dias, se debateu muita coisa, energia, alimento, um monte de coisa, logística, enfim. E são coisas infidáveis, mas nos dá a alegria de ver que, de fato, dentro do governo há uma série de pessoas, um grupo trabalhando sob o comando aí do Zé Reinaldo, de pensar o que tem que ser feito para se aproveitar dessa tendência de crescimento de tudo isso. Ele falou de África agora, há uma previsão que nos próximos 20, 30 anos, entre os 5 países mais populosos do mundo, 3 estejam na África, né? Da onde vem esse alimento? Provavelmente daqui. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença aqui do professor Allan Kardec. Muito obrigado, Allan. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço por essa honra de sempre estar aqui do lado do meu professor José Reinaldo. Muito bem. José Reinaldo, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Sei que sua agenda é apertada, mas eu agradeço muito. Você primeiro faz um programa inteligente, depois traz uma pessoa com o Alain para cá. A gente tem a obrigação também de participar, só faltou, com muito prazer. Só faltou um vinhozinho aqui para a gente animar a conversa, mas vamos lá. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio na Pauta é um oferecimento da D2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.